Olá, você que está aí do outro lado da tela, seja muito bem-vindo a essa aula, na qual nós vamos analisar o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 1172. Eu sou Rafael Barreto, o pai de Maria, professor aí de Direito Constitucional desde o ano de 2004, e essa aula faz parte de um projeto que eu desenvolvo de análise semanal do informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É um projeto que já ajudou muita gente a evoluir no direito constitucional, já ajudou muita gente a conseguir aprovação em concurso público e eu espero que possa também te ajudar. Vamos colocar aqui na tela informativo 1172 do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho eu vou ampliar o texto, né? Deixar mais amplo aí na tela, mas vamos caminhando aqui até a parte inicial. E aí, começa a parte de julgados aqui, ó. Informativo plenário. Tô ampliando aqui pra gente, ó. Direito ambiental, licenciamento ambiental, concessão, flexibilização, normas estaduais. Tá aqui. Licenciamento ambiental, alteração dos procedimentos para sua concessão por normas estaduais. E eis aqui o resumo do que decidiu o Supremo Tribunal Federal. São inconstitucionais por ofensa ao artigo 225 da Constituição, normas estaduais que flexibilizam a concessão de licenciamento ambiental sem discriminar as atividades que poderão ter o processo simplificado, que permitem de forma genérica a contratação de pessoas físicas ou jurídicas e a celebração de convênios para auxiliar no licenciamento ambiental, prevêem a isenção de licenciamento mediante cadastro florestal para empreendimento de silvicultura de pequeno porte e transferem a análise das questões relativas ao reassentamento de populações para a fase de licença de operação. Antes de eu adentrar na sequência aí do resumo do texto do informativo, eu queria destacar para vocês que a competência para legislar sobre matéria ambiental é uma competência, gente, que é compartilhada entre todos os entes da federação. É preciso recordar que meio ambiente é um direito, né? A gente costuma dizer que é um direito de terceira geração ou dimensão, consagrado lá no artigo 225 da Constituição, e daqui a pouquinho eu coloco pra gente na tela o artigo 225 da Constituição. E esse direito impõe a todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, uma série de obrigações. A preservação do meio ambiente é competência comum a todos. A gente vai encontrar lá no artigo 23. E é uma competência legislativa que está em regime, a gente costuma dizer, de condomínio legislativo ou, outra linguagem, concorrente entre os entes da federação. Vamos trazer aqui a nossa Constituição, ó, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, poder público entenda aí, União, Estado, DF, município, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Como a competência para legislar em matéria ambiental é compartilhada entre todos os entes, né? Tá lá no artigo 24 da nossa Constituição, o que é que a gente deve recordar? Essas competências de regime condominial, a União edita normas gerais, estabelece um padrão nacional para que você tenha um regramento uniforme mínimo sobre aquela matéria e, respeitadas as normas gerais estabelecidas nesse padrão nacional da União, Estados, Distrito Federal e município podem suplementar. Vamos aqui na Constituição, no artigo 24, ó. Compete à União, Estado, DF legislar concorrentemente sobre. O município não está aqui enunciado no artigo 24, gente, mas ele legisla sobre algumas dessas matérias, aquelas que têm existência em âmbito municipal, por força lá do artigo 30, não é? Incisos 1 e 2. E reparem que aqui a gente vai ter temas que envolvem o meio ambiente. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ao meio ambiente. Então, o Estado pode legislar em matéria ambiental.
Por que o Supremo Tribunal Federal entendeu que existia uma inconstitucionalidade? Porque houve aqui, gente, por assim dizer, uma flexibilização da proteção constitucional ao meio ambiente. O que a gente identifica nessa legislação estadual é que não observou-se o dever constitucional de estabelecer uma proteção e até mesmo o regramento que já é estabelecido, né? O regramento que já é estabelecido em âmbito federal. Vamos verificar aqui, ó. Por que a lei estadual é inconstitucional? Porque ela flexibilizou a concessão de licenciamento ambiental sem discriminar que atividades poderiam ter essa simplificação. É preciso recordar que o licenciamento ambiental, gente, ele é um instrumento de proteção do direito ao meio ambiente. Por que se exige na Constituição para determinadas atividades um estudo prévio de impacto ambiental? Por que há uma necessidade de um licenciamento ambiental? Porque é preciso que o poder público verifique em relação àquela atividade o impacto que ela vai ter no meio ambiente. Se haverá uma degradação significativa, se inclusive é o caso de não autorizar a realização daquela atividade. E aí quando vem a lei estadual em termos genéricos, diz assim, ó, tô licenciando em termos genéricos, flexibilizando a proteção constitucional e o que já vai estar no regramento federal, aí naturalmente incide uma inconstitucionalidade. Tá aqui, ó, a simplificação de procedimento de concessão de licenciamento ambiental apenas é legítima em empreendimentos que comprovadamente têm um pequeno potencial ofensivo ao meio ambiente. E aqui é importante a gente recordar que quando a gente fala da necessidade de licenciamento ambiental para autorizar um empreendimento, do ponto de vista do direito à exploração de uma atividade econômica, da busca do desenvolvimento, naturalmente que se o processo de licenciamento ambiental demora, você causa impacto na perspectiva da exploração da atividade econômica. Olha, eu não posso empreender enquanto não tiver o licenciamento ambiental. E aí tem um processo na prefeitura que já vai fazer aniversário de 1 ano, parado. Isso está atrasando a abertura do empreendimento que vai gerar emprego, renda, tributação. Então, a gente até entende quando eventualmente surge a ideia de simplificar o procedimento. E a depender realmente do tipo de atividade, pode ser que você tenha uma simplificação do procedimento da licença ambiental. Mas o que a lei fez aí foi o quê? Colocou em termos genéricos. E aí o Supremo está afirmando. A simplificação de procedimento para a licença ambiental, ok, ela pode acontecer. Mas apenas em empreendimento que comprovadamente tenha pequeno potencial ofensivo ao meio ambiente. E aí vem um outro ponto interessante nesse julgado para a gente comentar, que é o seguinte, ó. A delegação do poder de polícia pode ser feita somente às pessoas de direito privado prestadoras de serviço público em regime não concorrencial sem finalidade lucrativa. Isso remonta a um outro julgado do Supremo, que envolve poder de polícia, delegação, direito administrativo. Já caiu inúmeras vezes em prova de concurso público. Se você pode delegar o poder de polícia, né, a um prestador de serviço público, né? E o que é que o Supremo disse? Você pode, desde que seja um prestador de serviço público em regime não concorrencial sem finalidade lucrativa. E aqui segue no julgado, no modelo do federalismo cooperativo, vamos aproveitar para lembrar, gente, o que é federalismo cooperativo? Muito simples. Os entes que integram a federação têm um dever de cooperação. Inclusive, se a gente vai no texto constitucional, quando a gente pega lá na Constituição, o artigo 23, que estabelece as competências comuns, tem a previsão expressa no parágrafo único, né, a previsão expressa, que devem ser editadas normas para cooperação entre os entes da federação na execução dessas competências comuns. Então, tá aqui, ó, no modelo de federalismo de cooperação, não cabe aos demais entes divergir da sistemática definida em normas gerais pela União, estabelecendo a dispensa de licenciamento, ainda que definam outros critérios mais rigorosos. E aqui vamos lembrar, gente, que, ó, a priori, as normas que disciplinam o licenciamento ambiental, elas não podem variar de um lugar para outro no Brasil. Já imaginou se cada estado, cada município pudesse inovar em matéria de licenciamento ambiental, simplificando,
flexibilizando, isso tem que ter um regramento nacional. Já imaginou um determinado empresário está procurando um local ideal para abrir o empreendimento dele, que ele sabe que vai degradar o meio ambiente, e aí ele verifica que em determinada territorialidade ele consegue passar aquilo que vai degradar o meio ambiente, porque não vai ter um controle efetivo na atividade de fiscalização na hora de fazer o licenciamento. Porque naquele município simplificaram demais o procedimento, naquele estado simplificaram demais o procedimento. Não dá. Não dá, você ia terminar dando espaço para muita degradação ambiental. Então tem realmente um padrão nacional que é estabelecido nessas normas federais. E aí eu quero destacar um outro ponto importante desse julgado, gente. Um ponto que é muito comum nas provas de concurso, quando abordam um controle de constitucionalidade. Tá aqui, né? No julgamento, o Supremo, ele julgou a ação parcialmente procedente, mas tem uma parte que é interessante. Ele conferiu a interpretação conforme a Constituição ao artigo tal da Lei do Rio Grande do Sul para que as licenças instituídas, licença única e licença ambiental por compromisso, apenas sejam aplicadas em atividades e empreendimentos de pequeno potencial degradador, nos termos das legislações infraconstitucionais, permanecendo válido apenas neste caso. Eu quero aproveitar essa parte do julgado para recordar aqui com vocês interpretação conforme, que é uma técnica decisória utilizada no controle de constitucionalidade e que é muito explorada nas provas de concurso público. O que é realizar uma interpretação conforme? Assim, numa primeira definição, numa linguagem muito simples, não é que o que eu vou dizer está errado, mas não é o sentido técnico, depois é que eu vou ampliar. Mas é interpretar o texto da lei em conformidade com a Constituição. O tribunal fez uma interpretação conforme, ele interpretou a lei em conformidade com a Constituição. Só que, em verdade, toda e qualquer interpretação de lei tem que ser feita em conformidade com a Constituição. É por isso que eu digo, essa definição simplória não é a que resolve. Interpretação conforme é uma técnica decisória que é utilizada no plano do controle de constitucionalidade em situações em que um texto de lei comporta mais de uma interpretação e o tribunal, visando manter a lei em vigor e evitar a pronúncia da inconstitucionalidade, ele condiciona a interpretação. Ele estabelece, a lei está mantida, a lei é constitucional, mas desde que seja interpretada dessa forma. Então, a interpretação conforme, ela delimita qual é a interpretação possível para preservar a lei. Voltemos aqui ao texto do informativo, reparem. O Supremo fez uma interpretação conforme para manter os dispositivos ali da lei, artigo 54, inciso 4 e 5, mas para fazer o seguinte, olha, esse texto trata da chamada licença única, licença ambiental por compromisso. Autorizou essa licença simplificada. O que é que o Supremo está dizendo? Eu estou mantendo a lei, mas deve ser interpretada no sentido de que só é possível aplicar essas licenças aqui quando forem atividades, empreendimentos de pequeno potencial degradador do meio ambiente. Se já é algo que tem um potencial maior, não cabe adotar esse procedimento simplificado. O Supremo evitou declarar a inconstitucionalidade da lei e retirar a lei do ordenamento jurídico, está mantida, mas mediante a seguinte interpretação. É uma técnica muito importante, ok? Bom, vamos caminhar no estudo do informativo. E o próximo julgamento aqui para eu comentar com vocês, julgamento muito importante, gente, Revista íntima de visitante para ingresso em estabelecimento prisional. Agravo e recurso extraordinário 959-620, tema 998 de repercussão geral. Esse é um tema fortíssimo para as provas de concurso público, gente. Fortíssimo. É um tema que envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção da dignidade humana, que é o fundamento maior do Estado constitucional,
Só que envolve, por outro lado, também questões de segurança pública, a necessidade de proteção dos agentes de segurança, de proteção do estabelecimento prisional. E assim, de maneira bem resumida, qual é a moldura fática do tema? Você tem uma pessoa presa e uma outra pessoa vai realizar uma visita. A sistemática processual penal disciplina, né? O direito de visita. Aquele que está adentrando no presídio para visitar pode, por exemplo, levar para o preso um telefone celular para que ele fique ali dentro do estabelecimento prisional com o telefone celular e às vezes utilizando esse aparelho para realizar, comandar, até mesmo dar ordem de execução de condutas criminosas. Porque de vez em quando a gente vê as notícias de que, dentro do estabelecimento prisional encontraram na cela um telefone celular e esse aparelho estava sendo usado para coordenação de atividades criminosas. Não pode. Não pode. Alguém que está adentrando no estabelecimento prisional pode levar droga para quem está lá dentro? Não pode. Não pode. Então, a pessoa que entra no estabelecimento, ela é informada de que determinadas questões devem ser preservadas, que determinados utensílios não podem ser levados ali para dentro, e aí surge eventualmente a necessidade de fazer uma revista. E a grande questão é em que termos pode se dar essa revista íntima. Você pode exigir que a pessoa tire a roupa e fique integralmente nua. Você pode apalpar o corpo da pessoa. Há relatos de pessoas que adentram com drogas em presídio nas suas partes íntimas. Nas suas partes íntimas. E essa é uma discussão que ela traz elementos muito duros da vida real. Imagine alguém que adentra num sistema prisional levando droga em uma parte íntima escondida. Às vezes a pessoa analisa tão somente do ponto de vista de que, olha, está contribuindo com alguém que está ali preso e organizando delitos, mas não analisa que às vezes a pessoa que está adentrando está sendo coagida, está sendo ameaçada. A vida dela, de familiares dela estão em jogo. E ela está sendo utilizada por uma organização criminosa como instrumento. Você vai lá e vai levar, porque se você não for... Então, há uma série de fatores na vida real que são muito duros quando a gente enfrenta esse tema. E o que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, gente? Essa tese fixada vai ser questão certa de prova. Isso vai despencar nas provas. Tá aqui, ó. Primeiro ponto. Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível a revista íntima vexatória, com desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. Então, primeiro ponto decisório que vai virar questão de prova. Qual é a regra geral, gente? Regra geral é revista íntima vexatória com desnudamento do visitante ou exame invasivo com finalidade de causar humilhação é inadmissível, porque viola a dignidade humana, e uma eventual prova colhida é uma prova ilícita. Mas isso é uma regra. Tem salvo decisões judiciais em cada caso concreto. E por que o Supremo colocou que a presente decisão tem efeito prospectivo a partir da publicação da ata de julgamento? Para não gerar, como uma consequência imediata desse julgado, dessa tese, nulidade em inúmeros processos judiciais. Em que eventualmente você esteja discutindo essa temática. Se houve ou não houve uma prova ilícita, né? Vai ter que analisar em cada caso concreto. E aí vem aqui o ponto 2. A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita
diante da presença de um indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados indícios robustos, o que é robustos, indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informação prévia de inteligência e denúncia de comportamento suspeito. Às vezes o serviço de inteligência da polícia já passa informação, olha, o Pato Donald, o Mickey Mouse, a Margarida, a Minnie, que vai estar indo hoje aí no presídio, tá levando droga. Tá levando um chip para colocar num telefone celular. E aí chega lá, ó, a gente vai ter que fazer uma revista. Aí a pessoa, não vou fazer a revista, etc e tal. Então, a gente vai impedir você de ter acesso, que a gente tem elementos aqui consistentes que nos levam a crer que você está trazendo algo que não é permitido entrar. Claro que isso sempre vai ser no caso concreto, né, gente? E aí vem aqui um outro ponto que é o que me chama muita atenção. Confere-se o prazo de 24 meses, a contar da data desse julgamento, para aquisição e instalação de equipamentos como scanner corporal, esteira de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. Fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos Estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição, locação e distribuição de scanner corporal para as unidades prisionais, em conformidade com a sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas sem interferir na autonomia dos entes federativos e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país. Aqui, para mim, também é uma outra questão de prova, que é o seguinte, ó, a partir de agora surge uma obrigação de aquisição e instalação de equipamento de raio-x, detector de metal, scanner corporal, prazo de 24 meses. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e os estados têm a obrigação de implantar isso em todos os estabelecimentos prisionais, com recursos do Fundo Penitenciário Nacional e Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós temos aqui o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, ditando política pública. O Supremo aqui está dando uma ordem ao Poder Executivo. Você está obrigado a fazer. Você está obrigado a fazer. E aqui surgem aquelas discussões de ativismo judicial, de interferência em decisões que devem ser tomadas no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Mas isso é algo que já vem acontecendo. Quando o Supremo julgou a DPF do sistema prisional, em que surgiu no Supremo pela primeira vez a ideia do estado de coisas inconstitucional, a DPF 347, o Supremo impôs uma série de medidas, né, que configuram medidas de políticas públicas que deveriam ser tomadas, decididas no âmbito do Poder Executivo. Só que o Supremo Tribunal Federal aqui, ele já está impondo. Não é que o Supremo recomendou que... Não, o Supremo determinou que em 24 meses devem ser instalados esses equipamentos. É um avanço do Supremo em área de atuação dos outros poderes? É. Mas isso é feito por quê? Porque ele constata que existe realmente uma situação de inefetividade da atuação dos poderes políticos e está envolvendo direitos humanos e fundamentais, não é? E aí o argumento é que estamos dando efetividade a direitos humanos e fundamentais. Aí vem aqui. Devem os entes federados, no âmbito das suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanner corporal esteja contemplada no planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação. Repare, está determinando o que vai constar no orçamento, no planejamento administrativo. Isso vai cair em prova. Ainda vai ter questão que vai dizer que o Supremo não poderia fazer isso sob pena de violar a separação de poderes. Vai estar errado, porque o Supremo fez, determinou, ok? Fique atento. Aí vem aqui, excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade da utilização do scanner corporal, esteira de raio-x,
portal detector de metal, a revista íntima, diante de indícios robustos de suspeita, tangíveis e verificáveis, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada em qualquer circunstância a execução da revista como forma de humilhação e exposição vexatória. Repare que a revista, por assim dizer, gente, manual, sem os equipamentos de automação, ela vai ser a medida excepcional. Se você não tiver em funcionamento ali os equipamentos automáticos, scanner corporal, raio-x, detector de metal, e havendo justificativa, você vai fazer a revista corporal, né, de maneira manual. Mas sempre tendo que ter uma concordância do visitante, vedado fazer a revista como uma forma de humilhação ou de exposição vexatória. E essa revista deve ser realizada em um local adequado, exclusivo para tal verificação. E apenas em pessoas maiores que possam emitir um consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero. Se é uma mulher que está visitando, a revista é feita por mulher, preferencialmente profissional de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exame invasivo, por exemplo, para verificar se nas partes íntimas tem alguma droga, né? Aí tem aqui: o excesso ou abuso de realização da revista íntima acarreta a responsabilização do agente público e ilicitude da prova. E caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá impedir a realização da visita. E o procedimento da revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir o consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada. É dizer, ao invés de você revistar a criança, você vai revistar o adulto que está preso para verificar se a criança não deixou alguma coisa com ele. E aí, o resumo do julgamento tá aqui. É inadmissível e viola o princípio da dignidade humana, direito à intimidade, honra e imagem, bem como direito de não ser submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante, a realização de revista íntima vexatória com atos de desnudamento ou exames invasivos, com fim de humilhação, de forma generalizada e sistemática, para ingresso de visitante em estabelecimento prisional. Ok? Então tá aí, né, a tese de julgamento. E agora vai ser em cada caso concreto que a gente vai precisar sempre analisar, né, se houve ou não houve esse caráter vexatório, esse ato de, né, humilhação. E aqui a sequência do texto é o que eu resumi aqui, né? Que excepcionalmente você vai poder fazer revista íntima, se não tem os equipamentos automáticos, né? Se for motivada, se tiver a concordância da pessoa. E esse ponto aqui é importante, galera, é insuficiente para tornar a prova ilícita o fato dela ter sido produzida por uma revista íntima, dada a existência de hipótese em que esta pode ser legitimamente realizada. Então, não é que o Supremo está dizendo que revista íntima agora é proibido e que se fizer revista íntima, se fizer, é prova ilícita. Beleza? Maravilha. E nesse caso, perceba que o caso concreto foi o quê? Prova obtida a partir de revista íntima vexatória, né? Realizada no momento do ingresso de uma mulher no estabelecimento prisional e no qual foi encontrada maconha na parte íntima do seu corpo, né? Vamos avançar. Vamos pegar agora aqui, gente, próximo julgamento. Convocação de suplente em caso de licença de deputado. A DIN 7257 de Santa Catarina e a DIN 7251 de Tocantins. Qual é o resumo de julgamento? É inconstitucional, pois afronta os princípios democráticos da soberania popular e da simetria, norma estadual que estabelece, para fins de convocação de suplente,
um prazo de afastamento ou licença de deputado distinto daquele previsto na Constituição Federal. Aqui tem alguns elementos bem interessantes para a gente comentar, que é o seguinte: a Constituição brasileira estabelece lá no artigo 56 o regramento da licença do deputado federal e do senador. Tá aqui, ó. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 2. Licenciado pela Casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que nesse caso o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Percebam que o texto constitucional permite que o deputado federal ou senador se licencie para tratar de um assunto particular, sem remuneração, por até 120 dias. E o que nós tivemos nas constituições estaduais foi o estabelecimento de prazos distintos. Se eu não estou enganado, uma constituição aqui, ó, colocou 60 dias e a outra colocou 30 dias. E o Supremo entendeu que esse modelo definido aqui na Constituição Federal seria aplicável por simetria. E aqui vale a pena chamar a atenção de vocês que a Constituição, ela estabelece lá no artigo 27, gente, no parágrafo 1º, a aplicação aos deputados estaduais de uma série de regras dos deputados federais. Ó, artigo 27, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento, incorporação às Forças Armadas. Bom, humildemente eu entendo que quando o artigo 27, parágrafo 1º, determina que se aplica ao deputado estadual as regras da Constituição Federal sobre perda de mandato, isso abrange todo aquele regramento do artigo 56. Porque se a gente for lá no artigo 56, ele está tratando de perda de mandato. As hipóteses em que não haverá perda, né? As hipóteses de perda estão no artigo 55. Perderá o mandato. E o 56, quando não perderá. Então a Constituição aqui estabelece o seguinte: olha, deputado e senador não perdem o mandato se eles tirarem licença por até 120 dias. Ao meu modo de ver, isso já vincula ao plano estadual. Agora, é interessante que o Supremo Tribunal Federal, aqui na fundamentação, olhem só que coisa interessante, ele traz aqui o artigo 27, parágrafo 1º, e coloca assim: embora esse dispositivo constitucional não faça vinculação explícita às regras inerentes à suplência, por força dos princípios democráticos da soberania popular, ela também deve ser observada pelos entes federados, né? Ao meu humilde entendimento, conquanto ele não mencione convocação de suplência, é perda de mandato. Então está abrangido pelo próprio artigo 27, parágrafo 1º. Então não cabe eu decretar que o mandato está extinto no plano estadual se o deputado tirar uma licença por mais do que 30 dias ou por mais do que 60 dias para tratar de interesse particular, que foi o que fizeram. E aí o Supremo foi lá e declarou a inconstitucionalidade. O plenário declarou a inconstitucionalidade tanto da Constituição catarinense, 60 dias, quanto da Constituição do Tocantins, que era 30 dias. Então fique atento que não é dado ao Estado inovar o prazo de licença parlamentar para tratar de assuntos particulares, né? Sem a remuneração, como tem aqui na nossa Constituição, tá? Para tratar sem remuneração de interesse particular,
desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias. Bom, vamos voltar no informativo. Pegar aqui mais um julgado importante. Plano de redução da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. A DPF 635, né? A DPF 635, gente, muito famosa em concursos públicos, porque é conhecida como a DPF das favelas, né? A DPF das favelas já caiu em inúmeros concursos públicos e é uma ação que foi proposta em 2019. 2019, ali no contexto ainda da pandemia, e que até hoje está em andamento com desdobramentos, né? Se vocês pegam a DPF 635 para analisar a petição inicial, as decisões já proferidas, né? O argumento na inicial é que se pretendia combater a letalidade policial, violações de direitos humanos no Rio de Janeiro, especialmente em comunidades e favelas, resultante de operações da polícia do estado do Rio de Janeiro. Foi nessa DPF que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, proferiu uma decisão, né, em caráter liminar, proibindo durante o período lá da pandemia a realização de operações policiais nas favelas, né, nas favelas. E o que é que nós temos agora aqui nesse informativo? Qual é o desdobramento, né, nesse momento aqui da ADPF das favelas, gente? Ó, a situação de violação generalizada de direitos humanos causada pela falha na política de segurança pública nas favelas do Rio de Janeiro, bem como a omissão estrutural do cumprimento de deveres constitucionais pelo poder público, demandam a solução complexa, com a participação de todos os poderes na adoção de medidas para a redução da letalidade policial naquela unidade federativa. A formulação de um plano de redução da letalidade policial pelo Estado do Rio pretendeu, além de solucionar violações sistêmicas de direitos fundamentais, atender à providência reclamada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, e atender a decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, desde que a presente ADPF foi ajuizada. Antes de eu prosseguir, deixa eu chamar a atenção de vocês. Decisão da Corte Interamericana, no caso Favela Nova Brasília. Gente, esse julgamento da Corte Interamericana é muito cobrado em prova de concurso. Quem estuda para carreiras policiais, esse precedente cai demais. Demais. Nós até já temos outros precedentes envolvendo força de segurança, o caso da Operação Castelinho em São Paulo, mas esse caso Favela Nova Brasília é emblemático porque foi, por assim dizer, o primeiro caso em que a Corte Interamericana aprofundou a questão da violência praticada por agentes policiais no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, nas favelas. E a Corte destacou que existe, por assim dizer, um padrão de uso excessivo da força. E existe um padrão de impunidade nas apurações desses atos, né, de violação de direitos humanos. E aí determinou uma série de medidas. No meu livro de Direitos Humanos, eu comento, né, esse julgamento, né, do caso Favela Nova Brasília. Determinou que houvesse capacitação das forças policiais em relação aos direitos humanos. A criação de, por assim dizer, um sistema de dados estatísticos com os casos de violência policial. Tudo isso veio lá na decisão da Corte Interamericana. Disse que a apuração dos atos de violência não pode ser feita no âmbito da própria polícia, por assim dizer. Eu não posso submeter a investigação administrativa à corregedoria da polícia. Teria que submeter a um órgão externo, né, para ter uma investigação compatível com os padrões interamericanos. Então, é um precedente importantíssimo. E realmente
dentre outras medidas, vem lá a determinação de que você busque equacionar esse problema do uso excessivo da força. E a partir disso, o Supremo meio que coordena uma política pública para a redução de letalidade policial. Tá aqui, né? E aí o Supremo reconhece que já houveram alguns avanços por parte do Rio de Janeiro, mas que ainda está longe de alcançar o ideal, né, constitucional. E aqui a natureza estrutural do litígio, sem que seja preciso, contudo, reconhecer o estado de coisas inconstitucional. O Supremo não chegou a afirmar um estado de coisa inconstitucional, mas na prática como se tivesse reconhecido, sim. E aí vem a ideia de natureza estrutural. Essa expressão, gente, processo estrutural, ela é utilizada, assim, em resumo, quando você está numa situação onde você tem falhas estruturais naquele determinado tema, daquela determinada política pública de direitos humanos, onde você precisa pensar de uma maneira, integrando todos os poderes do Estado para conseguir enfrentar aquele problema e resolver aquele problema adequadamente. Vocês olha, aqui não é uma atuação pontual, é uma questão muito mais complexa. A estrutura está totalmente deteriorada. Esse modelo de atuação tem que ser repensado, tem que repensar a estrutura de atuação, nesse caso aqui, das forças policiais em favelas, né? Em favelas. E aí o Supremo destacou que a natureza estrutural justifica a atuação do Supremo, a fim de adotar medidas que visam aprimorar a política de segurança pública no Rio de Janeiro. E efetivamente, em termos práticos, gente, o Supremo está ditando política de segurança pública no Rio de Janeiro, na DPF das favelas. Se você, de repente, alguém que está aqui me assistindo é agente de segurança pública no Rio de Janeiro, ou conhece alguém, se você for conversar, você vai ver que existe um determinado sentimento nas forças de segurança do Rio de Janeiro que o Supremo Tribunal Federal invadiu uma esfera de decisão que é do Poder Executivo, das forças policiais, e o Supremo passou a determinar elementos de política pública em matéria de segurança no Rio de Janeiro, né? E aqui o Supremo, né, o plenário, em voto conjunto, homologou um plano de redução de letalidade policial que foi apresentado pelo Rio de Janeiro, né? E determinou diversas medidas para sua complementação. Vejam qual é a questão. Foi estabelecido um plano de redução de letalidade policial, uma política pública está ali estabelecida, está ali estabelecida, e você submete essa política pública ao crivo do Supremo Tribunal Federal. É como se eu dissesse o seguinte, o Supremo é quem vai avaliar se essa política pública aí tá boa ou não. É o Supremo quem vai chancelar se essa política pública tá válida ou não. E aí você vai dizer, poxa, professor, mas vamos combinar, isso não é uma invasão enorme na esfera de atuação do Poder Executivo? Gente, inegavelmente zero dúvida. A gente pode justificar direitos humanos, mas que é uma invasão, O Supremo está determinando mesmo. Volto a dizer, isso está caindo muito em prova. E a prova vai dizer que o Supremo não pode, porque implicaria a violação de poder. Pode e está fazendo. Leve essa informação para a prova, beleza? Aí o que é que o Supremo determinou para complementar esse plano de redução da letalidade policial? Instauração de inquérito policial pela Polícia Federal, elaboração de um plano de reocupação territorial de áreas sob domínio de organização criminosa, inclusão de novos indicadores de uso excessivo da força, adoção de condutas específicas em caso de operação que resulta em morte, criação de programa de assistência à saúde mental dos profissionais de segurança pública, regulamentação da presença obrigatória de ambulância nas operações policiais, observação de diretriz específica para a realização das operações próximas à escola e hospital. E aí, e reforçou-se que o controle judicial das atividades policiais é sempre posterior. Assim, a utilização da força deve observar a legislação federal e atender parâmetros de proporcionalidade, cuja avaliação, ao longo do caso concreto, é da competência das próprias forças policiais.
essa questão da proporcionalidade como parâmetro para o uso legítimo da força é estabelecido até mesmo em normativas internacionais, né? Até mesmo em normativas internacionais. A gente tem declaração sobre o uso da força, agente de segurança pública da ONU tratando do tema, e tem lá a necessidade de realmente ter um fator de proporcionalidade. Bom, vamos caminhar. Pegar agora um próximo julgado aqui, ó. Direito constitucional, repartição de competência, competência legislativa, direito civil, política de seguro. Regulamentação das associações de socorro mútuo no âmbito estadual. ADIM 7150, Alagoas, onde o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual que regulamentou a atuação de associações de socorro mútuo. É inconstitucional, pois viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros, uma lei estadual que regulamenta associações de socorro mútuo. A lei impugnada, a pretexto de proteger os consumidores, dispôs expressamente sobre regulação de seguros e obrigações destinadas a associações civis de socorro mútuo, né? Matérias que são de competência legislativa da União. Gente, aqui matéria de competência é legislativa. É muito frequente no Supremo Tribunal Federal, gente, muito frequente mesmo, muito. Leis estaduais que adentram em matéria de direito civil. E a competência para legislar sobre o direito civil é privativa da União, artigo 22, inciso 1. Porque seria um caos se cada estado ou município pudesse legislar sobre direito civil. Ia gerar uma insegurança jurídica gigantesca. Qual foi o tema aqui da lei, gente? Ó, associações de socorro mútuo. Associação de socorro mútuo, assim, com outras palavras, gente, também conhecidas como associações de proteção veicular. São associações que são criadas sem finalidade lucrativa para oferecer uma proteção recíproca aos bens dos associados por meio do rateio de despesas e indenizações. É muito comum em matéria de seguro veicular. Ó, você vai fazer o seguro do carro, aí você tem essa associação que oferece seguro com preço muito mais barato do que as seguradoras do mercado. É como se fosse uma espécie de uma cooperativa, onde todo mundo contribui e aí tá todo mundo custeando. Se vier um sinistro, o valor total arrecadado vai custear a despesa, né? E são associações civis. Associações civis. Tá no âmbito aí do direito civil. E o Supremo entendeu que isso envolve direito civil e também envolve política de seguro, que também é matéria de competência privativa da União, né? Porque não poderia variar de um lugar para outro no Brasil, né? Ainda que viesse o fundamento lá, olha, é uma lei em matéria consumerista, é para proteger a pessoa que entra nessa associação. Eu já ouvi relatos de associações dessa que deram errado, quebraram. E aí quem contribuiu se arrebentou porque pagou. Quando precisou do seguro para o veículo dele não conseguia, é um problema danado, né? E aqui, do ponto de vista da competência, a matéria é matéria realmente de direito civil e matéria de seguro, e a competência legislativa é realmente privativa da União, por isso é inconstitucional. Bom, próximo julgado também envolve repartição de competência. ADIM 2965 de Goiás. Diretrizes e bases do sistema educativo no âmbito estadual. Aqui é uma temática muito interessante. Gente,
Estado pode legislar sobre educação? Pode. Educação é mais uma matéria de competência legislativa concorrente, como é o meio ambiente. A União edita normas gerais, os estados e municípios suplementam. E nenhuma lei estadual ou municipal, a gente pode contrariar o que está definido nas normas gerais da União. A União define um padrão normativo nacional sobre a educação. Respeitado isso, estados e municípios podem suplementar. Aí vamos ver o que aconteceu aqui em Goiás. Ó, a competência suplementar dos estados para legislar sobre educação e ensino restringe-se à edição de normas específicas para atender às peculiaridades desenhos da federação e não serve de pretexto para elaborar normas gerais sobre educação ou disciplinar outras matérias de competência reservada à União. Aquilo que eu acabava de dizer. Eu não posso, no âmbito da lei estadual ou até municipal, gente, contrariar as normas gerais definidas pela União. Aí vem aqui. Compete à União legislar privativamente sobre as diretrizes e bases da educação nacional. E aí nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a Lei 9394/96. E a LDB, gente, ela inseriu as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, no âmbito da atuação estadual, as quais devem respeitar as normas gerais da educação nacional, bem como as editadas pelos respectivos estados-membros com base na sua competência legislativa suplementar. A educação federal basicamente é o ensino superior. A União atua, por assim dizer, supletivamente, redistributivamente, ajudando os estados e municípios nos níveis iniciais da educação. O município, os primeiros níveis, logo em seguida o estado, e a União atua na educação superior. É assim que está na Constituição e na LDB. E é o que é que nós tivemos aqui na lei do estado, ó. É constitucional um dispositivo de uma lei estadual que prevê a fiscalização dos estabelecimentos de ensino privado para verificação do cumprimento das normas gerais da educação nacional e das normas locais suplementares, pois a aplicabilidade da norma pressupõe logicamente a possibilidade de que seus destinatários serão fiscalizados. Gente, a lei do estado, por exemplo, estabeleceu a competência da Secretaria de Educação para fiscalizar os estabelecimentos de ensino privado, verificar se estão cumprindo as normas federais e as normas estaduais. Estabeleceu a competência do Conselho de Educação. Perfeito. Quanto a isso, não está contrariando as normas gerais da União. Por isso, é constitucional a norma estadual que apenas faz cumprir a possibilidade de atendimento a peculiaridades locais mencionadas na Lei de Diretrizes e Bases, ao atribuir ao Conselho Estadual de Educação a aprovação do calendário escolar dos estabelecimentos de ensino da educação básica. Então, muita atenção, gente. Questãozinha de prova. É constitucional lei estadual que atribui ao Conselho Estadual da Educação a aprovar o calendário escolar dos estabelecimentos de ensino da educação básica. Até porque a educação básica está no âmbito de atuação dos estados. A União atua na educação superior. A lei estadual também pode fixar o número máximo de alunos em sala de aula, inclusive para a escola particular, bem como exigir, salvo para a educação infantil, porque a educação infantil seria o município, aí o estado estaria avançando em matéria de competência do município, formação mínima para o magistério. E do mesmo modo, o município poderia também fixar um número máximo de aluno em sala de aula para educação infantil. Perfeito. Não está contrariando as normas gerais da União. Beleza. Aí o Supremo julgou parcialmente procedente a DIN, deu interpretação conforme, né, nessa temática. Bom, vamos ver aqui os próximos julgados, gente. ADIM 4399. Conselho de Fiscalização Profissional. Exigência para o funcionamento de academia e de outros estabelecimentos desportivos. Profissionais de educação física, Conselho Regional de Fiscalização, elaboração de normas regulamentadoras,
e atividades recreativas sem riscos excepcionais. Gente, vamos lá. A lei estadual dispôs sobre a exigência de profissionais de educação física, gente, em academias, clubes esportivos, estabelecimentos que disponibilizam a atividade de educação física. Foi isso que aconteceu nesse julgado aqui. E agora olha o resumo de julgamento aqui. É constitucional e não usurpa a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e sobre condições para o exercício das profissões, nem afronta a liberdade de exercício profissional, o dispositivo de lei estadual que exige a manutenção em tempo integral de profissionais de educação física devidamente registrado no Conselho Regional da Educação Física, né, o CREF, sendo um deles o responsável técnico, bem assim a certificação do registro da empresa na referida entidade profissional para regularidade do funcionamento de academia, clube esportivo, estabelecimento congênere, cujas atividades envolvam por sua própria natureza risco à saúde, integridade física ou segurança pessoal dos praticantes. Gente, tá aqui. O que é que a lei estadual fez? Disse, academia, clube de esportivo, estabelecimento congênere que disponibiliza atividade física, que traz risco à saúde, à integridade física, à segurança pessoal, é obrigatório a manutenção em tempo integral de um profissional de educação física registrado no CREF. E o responsável técnico tem que estar ali. E aí o Supremo está dizendo, essa lei é constitucional. Não estou legislando sobre direito do trabalho, condições para o exercício da profissão. Não estou afrontando a liberdade de profissão. Não, é uma norma que visa proteger, gente. Proteger. Olha, eu não sei se vocês fazem atividade física. Inclusive, eu sempre recomendo, na preparação para o concurso público, que a pessoa separe um tempo para atividade física. Quando eu converso com meus alunos, vamos montar o planejamento de estudo, tem que ter aquele tempo de atividade física. Atividade física é questão de saúde, saúde física, saúde mental. Agora, tem que ter acompanhamento de quem entende. Não é tipo assim, professor, eu nunca fiz, vou começar a fazer, vou chegar lá na academia, vou começar a andar, correr na esteira da minha cabeça. Não. Inclusive, recentemente, um episódio muito triste, um professor muito amigo meu, muito querido, muito conhecido no meio dos concursos públicos, que na academia, fazendo atividade física, teve uma convulsão. E aí veio socorro, veio tudo, e ele veio a falecer. Né? Então, você precisa, no ambiente onde as pessoas estão fazendo atividade física, ter todo um suporte. Tem que ter um profissional de educação física, a depender da atividade, tem que ter realmente cuidados médicos ali, né? Então, isso é algo muito sério, mesmo, né? Muito sério mesmo, gente, E aqui, o Supremo validou a lei estadual, dizendo a obrigatoriedade do registro do estabelecimento perante o órgão de fiscalização profissional e da presença em tempo integral de um responsável técnico, seja profissional da educação física, confere efetividade à própria legislação federal sobre o tema. Tá aqui. Agora, olha o destaque. Não se submete à exigência de registro profissional ou supervisão especializada, contudo, estabelecimento nos quais as atividades são de natureza exclusivamente lúdica ou recreativa, realizada individualmente ou em grupo, cujas práticas dedicadas à diversão, socialização e ao lazer não oferecem riscos excepcionais à saúde e à integridade física. Por exemplo, aula de dança. Eu não sei se vocês gostam de dançar,
né, a dança de salão, aula de forró, aí a priori não haveria essa necessidade. E tá aqui, é constitucional e não revela uma delegação de competência normativa indevida o dispositivo da lei estadual que prevê a participação do Conselho Regional da Educação Física na elaboração de normas para regulamentar e supervisionar a aplicação dela. Não. O Conselho vai participar porque envolve uma atuação técnica ali. Além de não ensejar a delegação propriamente dita na competência do chefe do Poder Executivo, para expedir decretos, atos normativos regulamentares, a disposição legal concretiza o princípio democrático e o interesse público. Então, julgamento bem importante do Supremo Tribunal Federal. E, gente, esse é o último julgado desse informativo. Depois, o informativo entra já na parte de plenário virtual em evidência, que aqui não tem julgados, tem indicação de processos que estão em julgamento no plenário virtual. Então, nós analisamos aqui, ó, o informativo 1172 do Supremo Tribunal Federal. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham essa aula. Quero deixar um convite para que vocês acompanhem semanalmente o projeto. Gente, esse projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal eu criei no Brasil em 2007. Muitos de vocês nem pensavam em fazer a faculdade de Direito, quando em 2007 eu criei o projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Rodei esse Brasil ministrando aulas de informativo, né? E aí depois chegou internet, tudo. Passei a ministrar as aulas na internet. Durante um período eu parei, mas eu retomei esse projeto. Tem inúmeros concursados aí no Brasil que passaram com a contribuição das aulas de informativos e que hoje acompanham. Tem ex-alunos meus que hoje são juízes, delegados, promotores e que acompanham aqui essas aulas de informativos. Não é? E você que está do outro lado da tela, que está estudando para o concurso, pode ter certeza que esse projeto aqui vai lhe ajudar muito. Então eu queria deixar esse convite para você semanalmente, comparecer aqui na minha aula de informativo do Supremo Tribunal Federal, tá? Ó, compareça que vai lhe ajudar. Eu queria também convidar vocês a aderirem ao material complementar a essa aula. Eu disponibilizo para cada aula de informativo um material complementar contendo o resumo dessa aula, né? Aquilo que a gente conversou aqui, que a gente abordou aqui nessa aula, tem lá um resumo todo bem preparado para lhe ajudar a fixar o conhecimento. Elaboração de questões que podem eventualmente estar aparecendo na prova para ajudar a fixar o conhecimento. Para vocês aderirem a esse material complementar, vocês clicam no link que vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Você vai lá, clica. Inclusive, é também uma forma de você remunerar aí esse trabalho que eu desenvolvo, né? Você, por um valor justo, investimento justo, complementa ainda mais o seu estudo e remunera o professor pelo trabalho. Vou deixar o convite para vocês me acompanharem no meu Instagram. Ó, vou botar aqui na tela agora. O @ Professor Rafael Barreto, ó, dobro R Professor Rafael e no Barreto 2 R's e 2 T. Me acompanha lá, manda uma mensagem para mim. Poxa, prof, tô assistindo as aulas de informativo do Supremo Tribunal Federal. Vou fazer o pedido de que você, por favor, me ajude a divulgar o projeto. Compartilhe a existência do projeto com pessoas que vocês conhecem, que querem, ó, avançar nos estudos do direito constitucional. E vale não só para quem está estudando para concurso público, não. Para quem está aí exercendo advocacia, para quem já está concursado. Esse é um estudo que é muito importante, que nos mantém antenados com tudo que o Supremo Tribunal Federal vem julgando, ok? No mais, gente, muito obrigado por dedicarem um tempo de vocês para me acompanhar aqui nesse projeto. A gente volta a se encontrar
numa próxima aula, num próximo informativo. Que vocês fiquem com Deus, tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!